E depois disso, a empresa passou por um escrutínio judicial para reestruturar suas dívidas. De acordo, inclusive, com um documento que eu obtive, inclusive do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a empresa cumpriu seus compromissos com os credores. Ela, durante esse período que passou pelo escrutínio da Justiça, cumpriu com todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial. Mas, depois disso, a empresa ela passava novamente por dificuldade, estava enfrentando, sim, uma dificuldade para cumprir com pagamentos com fornecedores depois do processo de recuperação judicial e cogitou-se, portanto, um novo pedido, isso tudo antes do acidente. Eu tive a experiência, Leandro, inclusive, de viajar recentemente num avião desse mesmo modelo, num ATR, da Voepaz. Fiquei assim, impressionado, né, dando um relato pessoal, com o quanto o avião, ele na verdade estava num estado interno, né, de manutenção um pouco aquém das expectativas, inclusive com fios à mostra, alguns detalhes ali que não estavam adequados. Agora, tive a confiança de fato de que era apenas como o que a gente chama de perfumaria, né? E de que a aeronave estava pronta para operar e, graças a Deus, não deu nada errado. Vale destacar que há no Brasil vários aeroportos que são administrados por empresas, pelos municípios, né? Por prefeitura, no caso. Eu conversei com o prefeito também de Cascavel, o prefeito Leonardo Paranhos da Silva, e ele me mandou uma mensagem dizendo que não compete à prefeitura autorizar a operação da Voepaz no aeroporto de Cascavel, que isso compete à ANAC, que é a agência reguladora. No entanto, a prefeitura de Cascavel, ela é responsável por autorizar o funcionamento de uma companhia no aeroporto de Cascavel. Há uma empresa para isso, a Transitar, que é responsável pelo transporte e também monitoramento no aeroporto de Cascavel. Caberia à prefeitura autorizar, sim, a documentação para a companhia ter um guichê no aeroporto e também todo um espaço para a infraestrutura da aeronave, né? Então, vale ressaltar, no Brasil, há aeroportos que são administrados por prefeituras. E fica o questionamento, a ANAC deveria monitorar também esses aeroportos que são administrados por prefeituras, órgãos ligados a prefeituras? Enfim, na Câmara dos Deputados há uma comissão que está investigando também todo esse caso da Voepaz e esse assunto também vai ser abordado porque eu fui procurado também por parlamentares para poder saber da informação que a gente publicou agora há pouco. Ou seja, Juliana, requer investigação e esse ponto que a gente aborda aqui no Arena de hoje, no início do jornal, e levanta que a empresa estava operando do mês de março até o mês de junho sem contrato. O contrato foi assinado apenas no dia 18 de junho e pouco mais de 2 meses houve o acidente. Isso acende um alerta de que, além da empresa passar por dificuldade financeira, detalhes como esse têm que ser, sim, fiscalizados para evitar tragédias em se tratando de uma companhia de aviação. E nos parece, né, Leandro, que a gente entra naquele ponto que acaba sendo um limbo ali, né, para a justiça brasileira. Se não tem um responsável direto, ninguém é responsável. Quem faz o monitoramento, a avaliação do estado dessa aeronave, dos contratos vigentes? Mais uma vez, é importante a gente reforçar que isso não significa exatamente que o acidente aéreo aconteceu por isso, mas mostra uma falta de fiscalização, uma brecha para que não tenha ali um responsável legal por fazer esse monitoramento e essa fiscalização. E se isso aconteceu nesse aeroporto que tem uma gestão municipal, pode acontecer em outros locais. Mais uma vez, eu chamo a atenção para quanto as famílias precisam estar atentas a esses pontos, né? São justamente os familiares que ficam ali anos, né, em casos de acidente aéreo, à espera de respostas, que tem ali essa missão de levar essas provas e de fazer questionamentos. Esse é mais um. E é muito interessante, inclusive, que os parlamentares que fazem parte dessa comissão externa, que foi montada justamente para prestar atenção, né, e acabar olhando ali pontos que podem não estar sendo olhados na investigação que já está acontecendo, é muito interessante que eles olhem
olhem agora essa apuração do Leandro Magalhães e possam levar esses dados para que sejam exatamente apurados pelo Congresso Nacional, que também tem esse papel. Vitor, você tem detalhes sobre uma audiência pública que vai haver na Câmara dos Deputados no dia 8, não é isso? É isso, né, Leandro? Vai, então, portanto, haver essa discussão a respeito dos detalhes da operação da Voepaz, por parte da Voepaz na Câmara dos Deputados. A expectativa, de fato, é de que os deputados consigam levantar novas informações a partir da apresentação de documentos por parte da empresa em relação aos motivos apontados, inclusive, pelo CENIPA e pela ANAC, em relação ao que aconteceu com esse avião que caiu em Vinhedo, infelizmente. Mas um outro ponto que eu queria trazer, Leandro, é exatamente sobre o mercado de aviação. Isso porque a gente sabe que o mercado de aviação é um mercado cujas margens, de lucro das empresas elas são muito estreitas. E, de fato, é um mercado realmente complicado. Um mercado que, na verdade, a maior parte das receitas é em real e as empresas têm muitos gastos em dólar. Então, de fato, quando há algum cenário, por exemplo, como a pandemia, que de fato tornou mais difícil a operação dessas empresas, a gente tem principalmente as grandes empresas, inclusive, as 3 principais empresas de aviação comercial no país, operando com margens muito estreitas. Inclusive com uma delas, a Gol, com um processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso processo de reestruturação, de recuperação judicial. Tem um levantamento aqui, Leandro, da Associação do Transporte Aéreo Internacional, a IATA, que mostra que os lucros líquidos das companhias aéreas devem atingir, neste ano, 25,7 bilhões de dólares. Uma margem de lucro, Leandro, olha isso, de 2,7%. Isso mostra, de fato, o quanto a operação dessas empresas é esguia. E se você tem uma empresa com uma dificuldade financeira, inclusive maior do que a média de mercado, de fato, denota algum tipo de problema exatamente por causa dos riscos em relação à operação das aeronaves. É um processo caro, é um negócio caro, a aviação é um negócio caro e, de fato, é um negócio difícil exatamente por essas margens estreitas, como eu comentava anteriormente. Essa informação de hoje acende um alerta para poder as autoridades fiscalizarem mais ainda os aeroportos que são administrados por prefeituras, pelo município, para poder evitar lapsos como esse, de contrato, uma empresa operando em um aeroporto sem um contrato formalizado, né, João? Exatamente isso, Leandro. Fiscalização e o entendimento, de quem deve fazer esse monitoramento. Se não é a ANAC, que fica responsável pelo monitoramento desses contratos, quem deve ser o responsável? Isso abre margem, inclusive, não fazer esse monitoramento e essa fiscalização para contratos que possam beneficiar de alguma forma os envolvidos nessas negociações, Prefeitos, enfim, abre margem para a corrupção para além dessa questão da não fiscalização. Então, existe uma brecha nesse momento, é o que essa apuração traz, e isso, claro, precisa ser olhado com bastante cuidado. É evidente que toda prefeitura que possui, numa administração, um aeroporto, nesse caso, a prefeitura gostaria de ter, sim, uma companhia para poder operar, mas requer um maior monitoramento nesses casos. Vamos seguir. Olha, a espera